folclore da nossa gente. Por que o folclore da nossa gente? Porque temos uma tradição, temos algo que vem, que nós trazemos para o presente que já passou, que foi de nossas mães, dos nossos pais, dos nossos avós. Então, tudo isso é folclore. Gostaria de dizer a vocês que o projeto junino foi 10 e o projeto do folclore será 1000. Ontem tivemos a abertura com a professora, historiadora e vice-diretora da escola, Dagmar Sabino, Carol. Vocês participaram. Foi uma brilhante apresentação, foi a abertura do nosso folclore. Sem contar que os nossos professores estão trabalhando com vocês diariamente com relação a lendas, parlendas, enfim, cada turma tem o seu subtema, ok? E hoje, nessa tarde maravilhosa, vem um convidado muito especial. Ele é produtor, é cantor, enfim, se eu for listar o que ele é e o que ele representa para a nossa cidade, para o Rio Grande do Norte, enfim, para o nosso país, eu irei passar a tarde, a noite, e eu sou suspeita em falar, porque eu sou amiga de infância, amo de coração, já contracenei com ele em alguns momentos, em alguns teatros, e, enfim, andamos pelo Rio Grande do Norte, levando um teatro infantil, levando a cultura da nossa cidade, o folclore da nossa cidade. E é com muito orgulho, com muito prazer, que eu convido para vocês ouvirem o que ele tem para dizer. E eu tenho certeza que também ele vai aprender muito com vocês. Obrigada aos alunos presentes, aos professores, obrigada pela participação, pelo empenho no nosso projeto. E agora, com vocês, Ramon Rodney. É com você, Rodney. Vamos lá, gente. Boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos. Aliás, é um prazer dizer sejam bem-vindos. É o costume de estar no programa. É um prazer estar conversando aqui com vocês hoje. Um projeto tão importante que fala de folclore, né? É turma de 8º e 9º ano. É isso, Aline? É isso, gente. Deixa eu vir aqui. Por favor. Isso, 8º e 9º ano. Isso. É o que? 8º e 9º? Sim, isso mesmo. Pronto, beleza. Obrigado, viu? Então, gente, é importante a gente ressaltar a questão do folclore. Mas antes de chegar no folclore, eu vou explicar um pouquinho para vocês como foi que chegou nessa descoberta, nesse boom do folclore, né? Antes de mais nada, eu me chamo Ramon Rodney, eu sou produtor, sou bacharel em produção cultural, me formei na Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu faço especialização de ensino ao teatro no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, em Parnamirim. E sou cantor, ator, ex-bailarino do Teatro Alberto Maranhão. Trabalho na área da cultura, né? Então, por um convite de Aline, do pessoal da escola, um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho desse conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo dos estudos, das pesquisas, dos trabalhos, das experiências, dos laboratórios, que são muito importantes para o nosso engrandecimento profissional. Então, falar um pouquinho de folclore, ele traz um pouquinho para a gente entender o que é cultura, né? Porque as pessoas acham que a cultura ela é simplesmente limitada às manifestações culturais. Quais são elas? A dança, o teatro, a música, as artes plásticas, as artes visuais, né? Que agora está numa moda muito grande. Então, isso aí são as manifestações culturais, que são os talentos das pessoas que falam por si só dentro de suas tipologias. Mas a gente vale salientar que cultura é o nosso dia a dia, é a vida das pessoas, é os hábitos, os costumes. Se na sua casa tem o hábito de tomar café às 6 horas da manhã, a sua casa existe uma cultura de que as pessoas acordam cedo para tomar café às 6 horas da manhã. Isso é uma política cultural familiar. Se você vai para a escola, se você precisa estudar, passar, e até chegar no vestibular, né?
Isso aí é uma política educacional, faz parte da cultura da gente também. A gente colocar no nosso dia a dia o nosso tempo para os estudos, para crescer o nosso futuro, contribuir um pouquinho com os nossos conhecimentos. Então, assim, diante desse universo que vem a ser cultura, porque as pessoas taxam muito cultura como se fosse um rótulo, mas cultura é simples, cultura é a vida da gente, tudo que tem a ver, a nossa vivência, a nossa experiência, o que acontece na nossa casa, no nosso bairro, isso é cultura, isso é a vida das pessoas. Então, cultura é isso, é o saber de um povo, é um povo que conhece sua própria história, um povo que conhece suas manias, seus costumes. Isso é cultura. Povo culto. Quando você disser fulano de tal é muito culto. É culto porque ele tem conhecimento de causa, de suas origens, da história e de muita coisa, né? Porque cultura vem de inteligência. Culto, saber, cultura de um povo. Cultura, saber de um povo sabido, um povo inteligente, mais ou menos isso. E dentro desse saber de um povo, existem as crendices de um povo. Aquilo que você acredita, aquilo que você crê, aquilo que surge de dentro de você como uma expressão nova, como uma inspiração, né? Então, o folclore ele traz um recorte bem interessante, entrando agora na nossa temática do folclore. Ele traz um recorte bem interessante. Para você que está aí na sala de aula e não tem essa informação, quem descobriu o pai do folclore do Brasil chama-se Luiz da Câmara Cascudo. Luiz da Câmara Cascudo, ele foi um grande historiador, um grande folclorista, gostava muito de arte. Aos 17 anos, Luiz da Câmara Cascudo já escrevia artigos e publicava em jornais. Era um jovem de 17 anos, porém gostava de ler, gostava de escrever e gostava muito era curioso, queria saber um pouco como era a vida das pessoas. Ele foi muito ousado, ele foi além. Câmara Cascudo escreveu 15 mil cartas, isso mesmo, em uma época que não tinha internet, em uma época que tudo era mais difícil, até para viajar. Digamos, Câmara Cascudo, quando foi de Natal para a Europa, ele foi de navio, passou dias viajando naqueles navios antigos, mas ele foi lá fazer as pesquisas, conhecer outras culturas populares. Mas voltando um pouquinho para a Câmara Cascudo, ele escreveu 15 mil cartas, e essas cartas ele postou nos Correios, endereçada a todas as cidades do Brasil. Mandava a carta, não sabia nem quem era, ele descobriu o endereço fulana de tal. E as cartas de Câmara Cascudo, elas vinham perguntando o que era que as pessoas faziam no seu dia a dia. Não tinha muita coisa para perguntar, não. Como é o seu dia a dia? O que é que vocês comem? O que é que vocês vestem? Como é que vocês, que horas vocês dormem? O que é que vocês costumam ter de lazer? Quais são as músicas que vocês gostam? As comidas, enfim. E olha que naquela época não era fácil, porque você passava dias para receber uma carta, você tem que escrever, postar, colocar lá nos Correios, pagar, né? E isso foi acontecendo de uma forma que Câmara Cascudo, de 15 mil cartas, ele conseguiu resposta de 7, 8 mil cartas. Essas cartas existem até hoje. Elas estão aqui em Natal, no Memorial Câmara Cascudo, que é na casa que Luiz Câmara Cascudo viveu e morreu até seus últimos dias. Está intacta a casa, a visita guiada é maravilhosa. Se vocês vierem a Natal, eu aconselho vocês a dar uma passadinha e conhecer lá. Voltando um pouquinho. Então, Câmara Cascudo, ele fez essas perguntas, nos chamavam de cartas perguntadeiras. E as pessoas acharam interessante. Poxa, alguém estranho, olha, no dia de hoje ninguém diz, né? Mas as pessoas acharam interessante que um estranho queria saber como era o dia a dia da vida deles. E as pessoas começaram a responder. E começaram a responder a tal ponto que quase 8 mil cartas chegaram em Natal. Câmara Cascudo, quando olhou aquela imensidão de carta, ele, com certeza, ele lambeu os lábios, né? De, meu Deus, para quem gosta da literatura, da escrita, da pesquisa, ele adorou essa ideia. Então, ele pegou todas essas cartas, se debruçou em cima dela, foi estudar uma por uma, dividiu por região, região sul, região nordeste, dividiu por região e começou a estudar a vida das pessoas por região. E foi quando Luiz da Câmara Cascudo descobriu que existia uma infinidade de coisas
que eram de dentro da vida das pessoas, que a escola não ensinava, que eram naturais das pessoas. E aí surgem os contos, né? A gente sabe que os contos, eles estão dentro do folclore. Existe o conto. Vamos lá. Eu tenho aqui, essa minha cenografia está colorida aqui, porque agosto foi o mês do folclore, né? Então, como eu tenho um programa no meu Instagram intitulado Papo de Calçada, todo mês eu mudo uma cenografia de acordo com o mês. Esse mês aqui, como é o folclore, eu tenho aqui, além das fitas coloridas, eu tenho o boi e a Catirina. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. É um conto que veio da ruralidade, né? A história esse conto do boi, ele é tranquilo, porque vai essa moreninha que está em cima do boi é a Catirina, que estava grávida, sentiu o desejo de comer a língua do boi, e era o boi de estimação do senhorzinho da fazenda. Então, tudo isso gira em torno do folclore, o boi renasce, a Catirina foge, entra muito para dentro das realidades antigas, quando as pessoas fugiam para namorar com alguém, as famílias não aceitavam, o povo fugia. Então, dentro do folclore entra a história do boi. E aí é um conto. Não só tem a história do boi, tem muitos contos espalhados pelo Brasil. E é interessante que essa história do boi, ela é contada no Maranhão de uma forma, lá em Pernambuco de outra, aqui em Natal de outra, e quando você chega lá em Parintins, você já tem um boi que saiu de Natal. O boi de Reis, uma pessoa foi morar em Parintins, e lá levou um boi, fez um boi, dali criou, e a tradição entrou com as lendas indígenas. Ramon, me tira uma dúvida. Pois não. É a Aline. O boi Certo. garantido e o caprichoso faz parte dessas lendas que foi Sim, levada para cá? sim. O boi, existia um senhor que eu não estou lembrado, não sei se é Chico Dias ou é Chico Reis, um negócio assim. Ele morava em Santos Reis, na Brasília Teimosa, aqui em Natal, e ele foi para a região de Manaus procurar emprego, procurar trabalho. Na época estavam extraindo ouro, essas coisas por lá, e a família foi toda. E aí eles se radicaram, foram morar na ilha de Parintins, que Parintins é uma ilha que não é de Manaus para lá, é um pouco distante, tem que ir de avião, de barco é 3-4 dias viajando pelo rio. Então, quando ele chegou lá, com forma de lazer, ele fez um boi, nas características do nosso boi de Reis, e com a família dele ele começou a cultuar. E caiu na graça das pessoas. Só que na localidade existe muito uma tradição do indígena, né? Por ser na região norte, está próximo à Amazônia, então tem muita tradição indígena. Quando chega lá, o boi, por si só, ele perde um pouco do nosso boi de reis aqui de Natal, que é um reisado, né? Que acontece no nascimento de Jesus, e aí o boi ganha outra notoriedade de acordo com o folclore da região norte. Que aí surge primeiro o garantido, e depois, como o garantido era muito... Alguém queria ter um boi também, que geralmente é assim, surge o caprichoso, e depois de um tempo a população pegou isso para eles, porque dentro da história do boi tem a Sinhazinha, tem a Catirina, tem todos os personagens, mas também tem a Cunhamporanga, que é a mulher mais linda da floresta, tem os caciques, tem os pajés, porque dentro da história do boi, quando chega na região norte, porque o que acontece com a história do boi é da seguinte forma: o boi morre porque tem que extrair a língua do boi, mas para o boi reviver, eles tiveram que chamar um cacique para poder fazer o ritual para o boi ganhar vida de novo. E é em cima desse recorte do cacique que a região norte pega a história do boi e abre o seu grande livro das lendas da Amazônia. Quando você assiste os espetáculos do boi caprichoso, do boi garantido, vocês podem observar que os personagens do boi em si só, eles vêm muito simbólico.
Mas quando você olha na lenda amazônica, já vem a cobra, vem os santos de lá que eles cultuam, vem os índios, vem a oca, eles exploram muito esse outro lado. Mas lembrando que explora porque são eles que fazem o boi reviver, e é através da vida que o boi tem que acontece a festa. Então, esse é o motivo que eles encontraram para adaptar o nosso boi, e quem não conhece a história termina descobrindo, termina achando que é um boi inédito, né? Mas todos esses bois, ele nasce de uma tradição única, né? Se você observar direitinho, é uma tradição afro, tem uma coisa bem a ver com a afro, porque a Caterina, ela é uma personagem afro, é uma personagem da cozinha, praticamente, mas era a mulher de um feitorzinho, né, que cuidava lá das coisas, e, de certa forma, eles não tiveram coragem de fazer as maldades. Mas isso Você aí tem a tá nos boneca, contos. né? Aí da Caterina, você tem a boneca, né? No folclore, ela aparece primeiro em formato de boneca. Ela é pretinha assim, mas ela tem umas pinturas no rosto, porque eles dizem que a Caterina também assusta. Ela gosta de brincar, de assustar as pessoas, né? E a roupinha sempre de chita, e aí no final da história ela aparece. De início aparece a boneca, e no final da história a Caterina, por si só, ela aparece na festa do boi, porque é ela quem comemora a festa da ressurreição do boi, né? Então, assim, trazendo um pouquinho, voltando um pouquinho sobre o arremato, sobre o folclore brasileiro, nós temos uma influência muito grande. Nós potiguares, norte rio-grandense, temos esse grande orgulho, porque foi através de Câmara Cascudo que veio todos esses conhecimentos, inclusive conhecimento a nível de Brasil, né? Porque você vai lá, quando você pega os livros do folclore, você encontra o Neguinho do Pastoreiro. Aonde é o Neguinho do Pastoreiro? A história dele está lá no Rio Grande do Sul, né? Está lá no Rio Grande do Sul. E muitas histórias. Aí a lenda da Iara, né? A lenda da Iara que já surge lá na região norte. Então, assim, em cada região tem as suas lendas e tem também as suas parlendas. Eu estava conversando agora aqui antes e a gente lembrando que as parlendas eram propriamente as músicas que a gente, quando criança, a gente canta. Tengo, telengo, tengo, pé de carrapicho, pega fulano na lata, né? Isso aí são parlendas, músicas que têm rimas. E as parlendas, a gente, quando criança, a gente lida muito com isso. Às vezes a avó da gente está balançando a gente na rede, botando para dormir, quando nós espera está cantando uma parlenda, né? Está cantando uma parlenda. E isso é muito importante, porque são as parlendas que traz as nossas ancestralidades, que traz esse contato de nossas avós, dos nossos bisavós, que deixa esse nosso umbilical ligado, porque é através da experiência de vida, das vivências, que isso acontece, né? Vamos lá. Então, nas parlendas, deixa eu só pegar aqui para me passar para vocês direitinho, né? Nas parlendas também tem, olha, dedo mindinho, seu vizinho maior de todo, fura-bolo, cata-piolho. Isso aí também é parlenda. 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, 5, 6. Isso aí também são parlendas. E tem as lendas, né? As lendas por si só, que a gente sabe que tem a lenda do Curupira, tem a lenda da mula sem cabeça, tem a lenda da Iara, tem a lenda do boi, de certa forma, né? Tem muitas lendas que de cada região do Brasil você consegue identificar de onde são essas lendas. Então, gente, o folclore, ele é de informação riquíssima para a gente. As pessoas podem achar que é frescura, as pessoas podem achar que isso não lhe acrescenta em nada, mas pelo contrário, uma casa sem um bom alicerce, ela não se sustenta em pé. Uma inteligência sem uma boa base, ela não se desenvolve legal. Então, portanto, é importantíssimo
que vocês desenvolvam esse raciocínio de entender quem somos nós. Na nossa cidade, aqui no nosso estado, nós temos as nossas lendas, né? Quem aqui não lembra do Batatão, que em Areia Branca tem gente que viu o Batatão, um cara que virava lobisomem lá por trás do muro da nossa aldeia de lua cheia. Tem muitas histórias. A mulher de vermelho. A mulher de vermelho, Ramon. A mulher de vermelho, que inclusive eu abri as portas lá de casa para poder fazer o filme do curta-metragem. Uma mulher que em Areia Branca era como se fosse uma prostituta e ela engravidou de um bêbado que ela não gostava e daí ela começou a bater na barriga, começou a se maldizer e aí essa barriga dela inchou, ela se sentiu mal quando levaram para o hospital, o menino estava com a cara de monstro, morreu ela e morreu a criança. Depois de um tempo, ela não tem aquele hospital de Areia Branca, tem o beco ali da Liberdade, né? Então, depois de um tempo, as pessoas começaram a ver ela aparecendo de vermelho num terreno baldio. Isso é lenda, né? Da mesma forma, é a mulher de branco. Tem os marinheiros marítimos que chegaram aqui, tal, conheceram uma mulher, foram para o cabaré, namoraram, foi bem bacana, foi lindo e maravilhoso, uhul! E aí, depois de um momento, essa mulher sumiu. E esse homem, esse marinheiro, ficou procurando essa mulher. E essa mulher nunca apareceu. Era uma mulher misteriosa. Depois de um tempo, descobriram que essa mulher, a foto dela estava numa lápide de um túmulo. Então, que essa mulher de branco. E o povo conta que apareceu na época nos cabarés que tinha Areia Branca. Então, isso é folclore. Isso é folclore. Só o que não é folclore é a história da Turma da Vara. Porque a Turma da Vara não é folclore, realmente aconteceu, né? Então, assim, e dentro desse conjunto do que se constitui o folclore, está nessa base. Tengo, telengo, tengo, pé de carrapicho. Ah, isso como é antigo, cantava quando eu era criança. Mas é isso. Então, você lembra, na sua infância teve isso. Isso preencheu um espaço que você precisava para seu intelecto seguir um pouquinho mais além. Então, cultura é saber de um povo, o folclore é a crendice, né? E folclore vai muito mais além, que é o talento popular das pessoas, né? O folclore, ele não só para nisso, o folclore ele continua, porque as comidas também tem as comidas folclóricas, né? Aquelas comidas que são descendentes, aquelas comidas que descendem, a comida indígena, a comida afro, tudo isso descende. Hoje nós temos na nossa mesa uma variedade de comida que não é nossa, porque nós somos descendentes de índios. Então a gente era para estar ali com o peixe, com a batata doce, né? Mas a gente tem a feijoada, que é afro, a gente já tem a macarronada, que já vem lá uma influência europeia. Dentro das roupas, a gente tem a cultura de usar calça jeans, que não está no nosso clima. Então tem muita coisa que a gente adquiriu, mas que não é nossa. Vamos chegar um pouquinho também, que faz parte do nosso folclore. A literatura de cordel é um grande folclore. E, gente, olhando direitinho, eu descobri isso na universidade, que a literatura de cordel, ela tem um contato muito forte com o francês. Isso mesmo. Existe uma regra no francês que é uma tradução de rima por sílabas. E se você pegar a regra do cordel, elas se casam muito fácil. Mas só que nosso cordel é diferenciado porque ele tem personalidade, né? O cordel, quando ele chega no Brasil, ele ganha o nome de cordel, ele tem a personalidade nordestina, ele conta a história do povo, ele conta o dia a dia das pessoas, fatos engraçados, e ele retrata isso de forma de rima, de forma de inspiração, né? E o cordel, ele tem o seu detalhezinho, que ele é um livrinho simples, de poucas folhas, porém de uma riqueza cultural e popular muito grande. E isso também faz parte do nosso folclore brasileiro. Que o nosso folclore, além de ser as nossas crendices, é a nossa identidade. Quando você se identifica, você encontra uma história do batatão e você diz, poxa, na minha cidade tem batatão também. Então você se identifica, entendeu? É a história da Índia, do pescador que escuta a voz da sereia. Tem pescador que diz que escuta na praia, dia de lua cheia.
E isso a gente tem, isso está dentro do folclore. Ah, quer dizer que folclore é mentira? Não. Folclore é também a crendice popular, naquilo que você acredita, aquilo que você faz de maneira natural e aquilo que você interage de maneira criativa. E aí se soma, você vê que dá lendas, parlendas, que dá trava-língua. Tem o trava-língua, né? Trava-língua já é uma outra identidade. Olha, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso é um trava-língua. E isso está dentro da identidade do folclore. Já não durmo mais hoje. Por causa das lendas, é? Ramon, Oi. Ramon, meu nome é Luan, sou professor de História. Boa tarde a Pois todos. não. Outra coisa bem interessante, né, que faz parte do nosso folclore, né, é a medicina popular, né? Sim. As receitas que são passadas de geração em geração. O Isso. lambedor, né, o lambedor que só faz efeito se você tomar o banho depois. Essas histórias que Isso. são bem interessantes e que é tema, né, da turma do 8º ano, né? É o que os meninos estão Ah, que trabalhando. bacana. Era o último ponto que eu ia entrar. Era a Então medicina desculpa, você já popular. está antecipando. Mas que bom, olha. Então, vamos, já que você tocou no assunto, eu acho interessante a gente tocar mesmo. Porque isso em Areia Branca, isso é muito forte, viu? E em Areia Branca existiu Dona Biró, que era uma mulher que era curandeira, e existiu muitas pessoas que faziam remédios caseiros, como aquelas águas de aroeira, sebo de carneiro. Eu digo porque a própria minha avó, a minha avó materna, a minha avó era muito ligada nesse lance da medicina popular alternativa, né? Era da erva dali que se fazia um chá, tinha um ferimento, uma pancada, aquilo ali mesmo já sabia que era que se misturava, botava em cima, enrolava com um pano. Então, assim, a medicina popular, ela é muito forte dentro do folclore. Ela é muito forte dentro do folclore, porque as pessoas também acreditavam naquilo que estavam consumindo e aquilo também tinha efeitos positivos, porque muita gente se curava, né? E tudo isso vem da natureza. Aquilo que eu estava falando antes, que o folclore ele vem muito do natural das pessoas. Ele vem muito do espontâneo. E o lance da medicina alternativa, ele é muito espontâneo, porque de uma necessidade. É como deixa eu dar um exemplo aqui. Uma menina cortou o pé, né? Aí a pessoa diz assim, bota vinagre, o outro diz, não, bota borra de café. Cada um vai chegando com uma receita diferente para o corte do pé da menina. Mas aquela receita daquela que chegou foi uma afinidade de casa. Em algum momento, a pessoa recebeu essa informação de que aquilo estancava. E isso vem muito da medicina alternativa. Eu digo porque a minha avó materna, ela era muito disso. Ela era de plantar, de fazer as misturas, ir para dor de cabeça, chá de não sei o que, folha de não sei o que mais lá, sabe? E ela fazia muito isso. Quebrou um braço, fazia aquele negócio, não sei como é o nomezinho que dá, meu Deus. Eu sei que era um pedaço de madeira que botava aqui debaixo, aí enrolava, botava um monte de folha e tinha que ir para fazer as curas, tinha os dias bem direitinho que a pessoa levava e o cidadão ficava bom, né? E é muito importante, gente. E aí eu digo mesmo que essa turma que está ao 8º ano, né, que está com a medicina alternativa, é fantástico, porque a Areia Branca tem um folclore muito forte em cima disso, do lance da medicina alternativa, né? Que as pessoas costumavam, desde antes, quando existiam as parteiras, né? Quando você fazia, as parteiras faziam um parto, as mulheres ficavam em cima da mesa para poder ali acontecer um parto natural, à luz de velas. Ali já existia uma medicina alternativa, popular, que era para poder estancar, para poder cicatrizar, não tinha essa história de esparadrapo, gás, tudo vinha da medicina alternativa popular. E muita gente veio ao mundo dessa forma, muita gente se cicatrizou e se curou desse jeito. Então, gente, também está dentro do folclore popular essa crendice, aquilo que você crê, né? Eu gostei, viu, Luan, do recorte. Muito bom, cara, muito bom.
Gente, agora sim, como a gente tem, eu acredito que possa ter possa ter perguntas de vocês para cá, né? E eu quero fazer só esse arremate final do que eu falei do início até aqui, lembrando que tudo isso que a gente sabe, toda essa fonte de conhecimento, a gente bebe na fonte de Luiz da Câmara Cascudo, porque Luiz da Câmara Cascudo foi quem dedicou sua vida a essa pesquisa e foi quem expôs essa pesquisa, publicou essa pesquisa ao Brasil, e o mundo todo reconhece a nossa cultura, o nosso folclore, a partir de Luiz da Câmara Cascudo. E sabendo que as perlendas, cantigas de roda, né? Tengo, telengo, tengo, pé de capricho, chega, tirei o pau no gato, né? Doninha da calçada, as brincadeiras que a gente tinha, Doninha da calçada, furachão, bafo, são tudo brincadeiras que eram muito naturais. E isso estão dentro da nossa prática folclórica, né? Só que as partes orais, que são como essas cantigas e tudo, elas estão muito nessa classificação. Lendas, perlendas, trava-língua, contos. E aí tem também a medicina alternativa, que é importantíssimo, gente. Importantíssimo, porque de lá deu origem a muitos remédios que hoje existem, né? Que antigamente existiam essas pessoas mesmo, que eram os curandeiros, eram pessoas tidas como pessoas inspiradas por Deus, que de certa forma tinham inspiração para poder chegar, como nós temos em Areia Branca, a parteira, as duas parteiras, Dona Ana Paulino e Dona Valmira, né? Que são pessoas que utilizavam disso, e muito antes delas, que eu descobri, uma TV portuguesa esteve em Areia Branca há uns 10 anos atrás, e conversando comigo, eles vieram numa referência de que na Praia de São Cristóvão existia uma parteira por nome de Marta. Ela era de 1800. Essa mulher, em Portugal, ela já foi citada lá como uma parteira da comunidade rural. Então, assim, olha a riqueza que existe. E eu fiz um trabalho antropológico em Ponta do Mel que foi fantástico, porque lá a gente conseguiu resgatar um pastoril de mais de 100 anos, inclusive a jornada que tinha lá da galera que cantava de época, entrevistamos algumas pessoas mais antigas, e descobrimos que em 1800, Ponta do Mel já existia drama, que é o teatro, já existia pastoril, essas manifestações aconteciam nas calçadas altas do povo. E isso é folclore. Isso é folclore, porque no meio disso tudo tem músicas, tem rimas, tem, sabe? Tem cordel, e tudo isso está dentro do contexto nosso de identidade folclórica, artística e brasileira. Queria deixar aberta alguma pergunta que vocês tiverem, tá bom? Fica à disposição. Ramon, mais uma vez, boa tarde, né? Eu tenho uma dúvida, na verdade, eu queria saber a sua opinião. Na verdade, aproveitando aqui, né, que a gente está tendo a oportunidade de ter essa conversa com você, alguém que conhece, né, bem do assunto sobre folclore, a gente percebe que a escola, ela é um local que ela é um dos maiores incentivadores, assim, da memória do folclore, não deixar isso se perder, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que isso está se perdendo aos poucos. Essas gerações que estão chegando, que estão vindo, né, elas não têm mais percebido essa riqueza que é o nosso folclore. Na sua opinião, como alguém que é pesquisador dessa área, você acha que nós corremos esse risco que daqui a algum tempo nós temos uma geração completamente assim empobrecida de informações sobre o nosso folclore, até mesmo o folclore da nossa cidade, né? Que nem você falou que é muito forte ainda a medicina popular aqui, né? Mas você acha que isso a gente corre o risco de perder isso? Corre um risco de perder, porque assim é muito carente de políticas públicas voltadas para isso. Eu mesmo agora eu estou estudando, eu estou fazendo a especialização de ensino ao teatro e estou batendo muito em cima disso, na questão da formação do professor, para dar esse suporte. O professor precisa de... Olha, nós temos hoje uma tecnologia na mão,
que pode ser usado em nosso favor, né? Eu tive eu tive no Rio de Janeiro, no Museu Nacional do Folclore. Lá tem muita coisa digitalizada que dá para ser utilizado em favor disso. Agora é preciso que as políticas públicas tragam o folclore dentro dessa roupagem nova. Tá entendendo? Você tem a tecnologia em nosso favor, mas é preciso que dentro dela venha essa nova roupagem em favor do folclore, para a manutenção dessas tradições. O que existe no momento é que ficou muito no livro e agora, não sei se é a gente tá vivendo um momento de desconstrução muito forte. E é muito importante que nós, enquanto pesquisadores e alunos, né, quem busca esse conhecimento, isso é muito importante para a nossa base intelectual, é muito importante quando a gente procura entender muitas coisas, prefiro primeiro que você entenda os seus medos, seus limites, suas alegrias, suas ilusões, suas frustrações, sua parte lúdica. Isso é muito importante ser tido como objeto de experimentação. Agora, é uma pena quando a gente tem uma história riquíssima, gente que deu sua vida toda em prol de pesquisas. A gente sabe que o folclore ele movimenta a cidade, movimenta bairro, movimenta famílias, movimentou muito porque em Areia Branca existia a calçada de Júlio de Noca, que tinha um boi, que tinha uma lapinha, tinha a calçada dos Gamas, que tinha outra tradição, tinha as calçadas que aconteciam a parte cultural, espontânea e natural nas pessoas. Hoje em dia é muito complicado isso, porque a política cultural ela não se volta para manter essas tradições. Eu acho que estão esperando dar um tempo para isso virar objeto de museu. Agora, é uma pena. É uma pena, porque o cidadão ele tem que se conhecer. Ele tem que conhecer suas origens, ele tem que conhecer sua base intelectual, de onde ele veio, por que ele veio, porque às vezes você não se reconhece dentro do meio que você nasceu. Mas muitas vezes você tem talentos múltiplos, apenas está adormecido. Quando você desperta aquilo, o mundo vira outro para você, né? Então, assim, eu, sinceramente, eu acho, é um fator muito preocupante, porque eu sinto que mais cedo ou mais tarde a gente pode estar com a nossa memória folclórica só na memória. E é muito importante as cantigas de roda, as crianças ainda viver isso, as adivinhações, sabe? As adivinhações, era muito bom, gente. A gente ficava ali brincando na calçada, via uma pergunta, uma adivinhação, uma coisa. Isso era maravilhoso. A criança pensava, entendeu? Então, assim, ai, como isso é antigo, ai, como isso é ultrapassado. Não, gente, preste atenção. Não. A gente precisa mesmo, entrar nesse universo do estudo. Só tem uma coisa que ninguém tira da gente. São os nossos estudos e os nossos conhecimentos, né? Então, gente, é isso. Eu queria aqui agradecer ao professor Luan, à professora Aline, as pessoas que compõem o Dagmar Sabino, a escola que eu tenho o maior carinho, tem um corpo de funcionário, muita gente boa, e o maior carinho que eu tenho ainda é poder dar essa contribuição para a minha cidade através dessas aulas remotas. É o maior prazer dividir um pouquinho o meu conhecimento. Conhecimento só presta se for assim. A gente adquire e divide e a gente ajuda o mundo a conhecer um pouquinho mais. Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais sobre a origem do folclore. Não esqueça que o folclore nasceu pelas mãos de Luiz da Câmara Cascudo, aqui no nosso Rio Grande do Norte, é o berço de toda essa pesquisa que identifica o perfil folclórico do nosso lindo e amado Brasil. Muito gostosa essa tarde de aprendizagem, de interatividade. Muito obrigada, Ramon Rodney. Eu sou suspeita em falar em você, por isso eu deixo na fala de outros professores, na fala da gestão, para esses agradecimentos finais, porque você sabe, né, que eu sou suspeita em falar sobre você. Minha amiga. Na verdade, de antemão, Aline,
né? Eu Oi. gostaria de agradecer a Ramon, né, pela participação dele, pela disponibilidade. Foi de fato uma conversa muito boa, né? Eu estava aqui agora há pouco me perguntando, né, por que que eu não participei também da primeira parte com os alunos do sexto e do sétimo, porque Ai, foi bom. conversa maravilhosa, né? Conversa maravilhosa. O tempo passou que eu nem percebi. De fato, a gente precisa resgatar essa cultura para que não se torne apenas uma memória, né? Que você muito bem Isso. falou. E a nossa escola ela tem tentado fazer isso, despertar nos nossos alunos, né, um pouco, né, desse interesse pela pesquisa folclórica. Então, muito obrigado pela sua participação, Rafa. Obrigado vocês e pode contar comigo sempre que precisar. Só falar antes que a gente marca um horário e tamo junto, viu? É um prazer inenarrável estar aqui conversando para essa turma, essas duas turmas, né, do Dagmar Sabino, aí da minha linda e amada Areia Branca. Só agradecer pela oportunidade e sempre que precisar é só chamar que eu estou na área. Naibe? Tá sem som, Naibe. Tô? Eu liguei. Edilene? Pois é, boa tarde a todos, né? Gostaria também de agradecer essa grande colaboração que Ramon deu para a nossa escola, que nossos alunos tenham aproveitado o máximo, né? E que a gente sabe que, diante de tantas mudanças, de tantas inovações, nós jamais poderemos deixar morrer o folclore, né? Principalmente o folclore da nossa cidade. Então, foi muito interessante as colocações dele, né, em relação ao folclore, e espero que todos os alunos, né, tenham aproveitado, tenham realmente adquirido conhecimento em relação ao tema abordado. Então, o nosso projeto está muito bom. A primeira parte eu não assisti toda, mas vi que estava muito interessante com os alunos do sexto e do sétimo, né? E aí é isso, né? Desde já, em nome da escola, a Naibe acredito que vai falar também, nós agradecemos essa grande colaboração junto à comunidade da escola da Guimar Sabino, né? O nosso muito obrigado, Ramon. Tenham todos uma boa tarde. Em nome da Escola Dr. Dagmar Sabino, né, ficamos muito felizes com a participação de Ramon, deu uma grande contribuição para as nossas turmas, e também agradecer aos alunos, aos professores, à coordenação pedagógica e à supervisão por ter participado. E a cada nova apresentação percebemos o quanto é importante esse resgate da nossa cultura. Então, gostaria aqui de agradecer a todos vocês, usando o nome de Ramon. Muito obrigado, Ramon, pela participação, por tudo. E, assim, foi muito gratificante, foi uma tarde muito prazerosa para nós que fazemos a Escola Estadual Dr. Dagmar Sabino. Obrigado a todos. Não poderia deixar de dizer boa noite, cheiro! Beijo, Rodney. Falta Até 4 daqui a minutos pouco ainda no para Papo de Calçada. falta ainda 4 minutos para ir embora. Mas, o que é esse link aí que tá mandando no chat?